Seja bem-vindo ao podcast da produtora Vira-Lata, A Hora do Render. Eu sou a Dani, diretora de atendimento, e vou estar aqui com vocês em alguns episódios, trazendo convidados, batendo um papo sobre tudo que rola no mercado audiovisual, cinema, publicidade e produção de conteúdo. Eu trouxe um tema hoje que é a mudança no mercado de comunicação. Sabemos que a comunicação vai continuar, né? Mas como ela vai continuar? Como ela vai ser feita daqui para frente? Então, para bater esse papo, eu trouxe uma pessoa que é super especial, que é a Fernanda. Ela é uma profissional que tem mais de 25 anos de marketing. Ela fez MBA em marketing, trabalha em agência de publicidade atualmente. Já teve nos dois lados do balcão, como cliente, como agência, né? Atendimento. E hoje ela dá mentoria também. É uma mulher super multifacetada. Vamos nessa então, Fê. Conta pra gente um pouquinho quem você é, como você tá hoje, um pouquinho da tua profissão. Vamos lá. Pessoal, para quem me conhece, obrigada por estar aqui. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a Fernanda. Eu me formei em Direito há algum tempo atrás e fiz uma transição de carreira para marketing, fiz um MBA e comecei a trabalhar na área há um pouquinho mais de 25 anos. E por ali eu tive diversas experiências já na área de comunicação. Trabalhei com marketing, trabalhei com eventos, trabalhei como cliente, trabalhei em multinacional, trabalhei em empresa pequena, em empresa pública, então eu passei por uma série de experiências. Atualmente eu trabalho com a Rinocom, que é uma agência, então trabalho com uma conta de turismo deles e também faço, como a Dani comentou, mentoria, né, e crio conteúdo muito referente a essa questão de carreira, né, como é que as mulheres lidam com a vida pessoal, com a vida profissional. Às vezes a gente quer mudar de carreira e não tem muito como, então como fazer essa transição, como se preparar, ou como perceber que em algumas situações nem é mudar de carreira, mas é mudar de empresa ou mudar de setor, que a gente não se sente muito bem e precisa fazer essa elaboração do que realmente não tá legal. Então, mais ou menos esse meu trabalho, Dani. Fê, vamos conversar então, né? Bater esse papo, já que a gente está com o assunto pandemia tão em voga. Estamos vivendo nesse mundo novo. A gente não sabe como as coisas vão caminhar daqui para frente, né? A gente tem percebido uma série de coisas nesses últimos 2 meses, que é mais ou menos o tempo que a gente está em isolamento, e a partir disso existem tantas reflexões e tanta coisa para a gente debater em torno desse assunto. Então, minha primeira pergunta para você é, na sua opinião, como o mercado está reagindo a essa pandemia agora, atualmente, nesse momento super delicado? Bom, então vamos lá, Dani. Na minha visão, assim, o primeiro momento, né, assim que a pandemia chegou, aconteceu a primeira morte no Brasil, começou o isolamento social. Então, esse momento foi um momento de muito susto. E aquela incógnita, as pessoas muito inseguras, com muito medo, o consumo começa a diminuir a partir do momento que as pessoas não estão mais na rua. Então, sim, o mercado realmente teve aquele choque. E para que linha a comunicação vai? Então, começa primeiro toda aquela linha de fique em casa, de respeite. E sim, isso levou um tempinho até que as marcas, as empresas pudessem entender, assim como as próprias pessoas, assim como os consumidores, onde cada um estava e qual a função exata de cada um nesse processo. Então, eu vejo que agora todo mundo conseguiu se situar um pouco mais, perceber qual a sua participação nesse processo e iniciar novamente um trabalho para se reposicionar, né? Como marca, como consumidor. Então, eu consigo ver onde eu estou novamente. E aí tem uma reação do mercado, que foi um boom muito grande online. A gente deu aí, sei lá, queimou não sei quantas etapas
na questão digital, né? Porque a gente vinha num crescente, mas passinho a passinho, degrau a degrau. E a pandemia, essa questão toda de isolamento, fez com que a gente queimasse etapas e saísse de um degrau intermediário lá para cima, né? De uma maneira muito acelerada. Muito. E isso... Desculpa, essa internet Imagina. já estava num processo tão exponencial, né? Tão presente na nossa vida, mudou completamente os hábitos. Imagina hoje, exatamente isso. Passaram-se esses degraus, né? Ela Exato. acelerou de uma forma absurda e hoje é basicamente o ponto de comunicação que é o nosso assunto. É o ponto de comunicação, de divulgação, de entrega, de encomenda, de venda. Tudo acaba centrado nesse meio. Então isso acaba sendo também uma adaptação, porque muitas empresas e marcas estavam prontas e algumas estão precisando se adaptar de forma muito rápida. Então isso também é uma reação do mercado. Conseguir entender onde se está e o que precisa se fazer de forma muito ágil. Que loucura, né? Todo mundo comentou da live da Marília Mendonça, por exemplo. Ela quebrou, né, a internet, a quantidade de views. Quando você imagina que uma live que é ao vivo, isso era inimaginável. Inimaginável. Né? Exatamente. E agora virou tendência, é um hábito, é a nossa diversão, é o entretenimento, né, nas horas vagas. É um trabalho muito bonito que os artistas estão fazendo, né? Porque as marcas têm oportunidade de se mostrar nesse momento, porque Sim. a partir do momento que a gente não tem evento, que não tem show, onde é que as marcas se mostram? Nesses shows que se transformaram as lives. Sim. E acho também que a gente pode ir além, né? Porque não são só shows. A gente tem aí surgindo debates, tem webinars de lições, de conteúdo, tem coisas impressionantes acontecendo. Tem seminários acontecendo, livres, gratuitos. Então, é um mundo que a gente não estava realmente acostumado a ver. Zero repertório, né? Para poder saber Exato. como agir daqui para frente. Exato. É uma mudança muito significativa. Muito. E falando disso, aproveitando esse gancho, com essa mudança, esses degraus que a gente acabou ultrapassando, como você imagina que a comunicação vai seguir pós-pandemia? Uma coisa que eu tenho percebido muito nas ações de comunicação que começaram nesse momento, né, após, digamos, a primeira onda aí, que é essa onda de busca de informação, de medo, de pânico, né, após as pessoas estarem se entendendo já dentro da pandemia, é uma questão de estarem mais solidárias, mais empáticas, mais cuidadosas. Então, passa-se a ter mais identificação com marcas que tenham esse tipo de cuidado. E pós-pandemia há uma tendência de que isso permaneça. Porque quando se tem uma situação que nunca foi vivida, como essa que a gente está vivendo, que é global, então não é, aquela doença está lá longe acontecendo na Espanha, ou na África, ou nos Estados Unidos. Não, está acontecendo em todos os lugares, inclusive aqui. Então as pessoas se tornam muito mais atentas à coerência entre o que a marca diz e o que a marca realmente faz. Né? Não adianta eu dizer, não, eu estou atento à sua necessidade, e quando chega na hora de comprar, de pegar um empréstimo, de negociar, cadê? Não está atento à minha necessidade. Então, o consumidor vai se prestar muita mais atenção se a marca tem ações sociais, se a marca tem projetos que revertam verba, que revertam para projetos, se a marca realmente, quando diz que está preocupada com o consumidor, está mesmo. Ela então, precisa ser coerente. Isso, coerência é a palavra. É a palavra. E também identificação. Porque se o consumidor não se identificar com as atitudes dessa marca, e aí entram as bandeiras, Sim. cada vez mais, que também já é uma tendência que vinha vindo. Eu não estou inventando a roda. Só que vinha vindo de forma, né, formiguinha.
Algumas ações, algumas marcas se diferenciando e muitas vezes com muita crítica. Mas tá carregando aquela bandeira por quê? Né? Não, isso hoje é uma coisa que impacta muito mais. É uma coisa que cresce pós-pandemia para ficar. Não, quem tá saindo à frente agora sai para ficar, sai para se destacar, como tudo no nosso mercado. E aí, aproveitando isso que a gente está falando, marca, consumidor, né? Como vai ficar essa relação entre consumidor e marca daqui para frente? E um ponto que eu acho muito importante da gente falar dentro de todo esse contexto é a função social, a importância da função social das marcas perante a um momento tão difícil que a gente está passando, um momento que a gente pôde perceber que nenhum país teve estrutura para poder absorver a demanda. Isso foi fato. E as grandes empresas que têm capital para investir participaram de uma série de ações, de doações para a sociedade. Então, isso faz parte total do que é a função social que aquela marca exerce, né? Uma coisa que é muito significativa é perceber o quanto as marcas se envolveram, as empresas se envolveram nesse momento. Claro que muitas empresas já desenvolviam ações sociais, já investiam, já doavam. Isso não é uma novidade. O que acontece é exatamente o que tu trouxe à pauta agora. Foi um momento em que nenhum estado, nenhum país, não existia preparo porque a gente teve. Não tinha como o país mais desenvolvido estar preparado para receber uma pandemia como essa. Os números são soterradores. É um desespero quando a gente olha números como Espanha, Itália, Estados Unidos. Então, Brasil. Não tem... É que eu não tô entrando porque eu tô falando de países que têm mais estrutura financeira até. Mas não tanto Espanha, mas se tu fala de Itália, se tu fala de Estados Unidos, tem mais respaldo. A questão é que não tem estrutura. Nenhum governo consegue lidar com isso. E aí entra exatamente a presença das empresas, muitas que não desenvolviam ainda esse papel social e percebem o quanto essa parceria entre o privado e o público se faz necessário, porque não existe economia sem pessoas para consumir. Não existe mercado sem público consumidor, sem cliente. E a empresa conseguindo perceber isso e conseguindo exercer um papel de ajuda ao Estado nesse momento, ela está criando um elo que para o futuro garante a própria manutenção dela. E eu não estou falando isso colocando a empresa num papel de vilão nisso, de aproveitador, não é isso. O que todas as empresas que doaram fizeram é lindo, é muito importante, é fundamental, porque o Estado não tem condições de fazer. Não. É simples. Mas nenhuma empresa precisaria ou teria a obrigação de fazer também, porque elas já pagam impostos que isentam elas dessa responsabilidade. Só que é uma questão de se encontrar, de perceber que eu preciso ajudar o Estado, porque o Estado, senão, vai realmente quebrar e eu vou quebrar junto. E isso cria, na minha visão, uma questão que vai além deste momento. Talvez o ciclo que a gente tanto fala de parceria público-privado consiga iniciar uma nova página, se escrever bem bonita daqui para frente. É o que eu espero. É o que eu espero também. Bom, deixa eu voltar ao primeiro ponto, que é a relação do consumidor com as marcas. Sim, verdade. Não esqueci. Aí eu acho que a gente entra naquilo que eu mencionei um pouquinho antes e que tu reforçou para mim também, que é a questão da coerência entre a comunicação e a atitude da empresa. Né? Isso cada vez vai ser mais importante para aproximar ou para afastar. Porque a gente está vendo muito crescente aí a teoria do cancelamento, né? Então, o que acontece? As marcas que conseguem ter atitudes positivas e verdadeiras, elas passam a ser admiradas. E isso é relacionamento entre marca e consumidor.
Aquelas marcas que não são verdadeiras, que têm atitudes negativas, que têm ações muito comerciais, ou que expõem opiniões que são inadequadas para o momento, entram neste cancelamento, que nada mais é do que a sociedade privada usar redes sociais para dizer: desculpa, você não está sendo adequado. Eu não te apoio, você não me representa. Exatamente, você não está dizendo o que eu diria e isso não me serve. Não te quero como marca. Né? E então, realmente passa a não consumir. Passa a não consumir. A gente vê aí de todos os lados boicote a marca, boicote o influenciador. E isso ficou muito mais forte depois da pandemia também. Sim. E veio para ficar. Falando dessa relação, né, não só entre as pessoas, mas entre as empresas, você acha que essa relação vai ter mudado para sempre ou a gente vai voltar como era antes? Nada vai ser como era antes. Só que aí a gente tem aquela questão de que algumas empresas são mais modernas, são mais inovadoras, são mais jovens e elas vão ser mais rápidas em até perceber isso. Em perceber que, olha, se a gente ficou aí 60, 70 dias em home office todo mundo, não tem por que eu manter uma sede gigante com aluguel, com luz, com isso, com aquilo de custo, se eu posso ter metade da minha equipe ou 2/3 da minha equipe em home office. Vou ter uma sede menor, custos menores, isso impacta no preço final. Essas empresas serão muito mais rápidas e vão mudar muito mais rápido. E tem aquela que é mais conservadora, que é mais tradicional, que tem gestores mais antiquados e que vai querer brigar com a realidade e voltar a ser o que era antes. Vai demorar para entender que o antes não existe mais. Não. Né? Não mesmo. E aí eu acho que a gente vai ter um certo canibalismo do mercado, mas não um canibalismo proposital. Não um canibalismo daquela concorrência que quer se matar. Um canibalismo no sentido de o que já está se adaptando, o que já está entendendo, o que já está mudando e voa para aquele que está tentando resgatar uma coisa e acaba patinando e vai ficando para trás. E mantém os mesmos custos, e mantém o mesmo peso, e mantém a mesma carga e vai ficando para trás. Até ele se dar conta, ele vai patinar talvez até um pouco mais do que patinou durante a pandemia. Eu acredito que se a gente não aprende nos momentos difíceis, a gente não aprende nunca. Aí você não precisa mais. Exatamente. Desiste. É quando a gente encara uma dificuldade que a gente vai dar aquela cascorada, né? Então tem que tentar transformar isso tudo que a gente está vivendo, uma tragédia, sem dúvida, mas tem que tentar transformar em algo menos doloroso. É isso que a gente precisa fazer. Pessoal, só um lembrete. Você já segue a gente nas nossas redes? A gente está no Instagram, no YouTube, no Vimeo e também no LinkedIn. Ajude a gente a divulgar, compartilhe com seus amigos e não esqueça de deixar o seu like. Dicas para empresa, Fê. Uma pergunta. Queria te fazer uma pergunta aqui. Me diga 2 dicas do que fazer agora e do que não fazer agora. Vamos lá, vou começar com não fazer, tá? Bom. Vou começar com não fazer. Na minha opinião, uma coisa que a empresa já não podia fazer, mas agora proibitivo, que é não ouvir o que o seu público sinaliza. Coloquei ali um post da empresa no Instagram, já que a gente está numa live no Instagram. Sim. Comentários, pedidos, observações. Simplesmente a empresa não ouve, não lê, não se interessa. Gente, e tá cheio de empresa fazendo isso. Sim. É inadmissível. Não pode fazer isso. Cara, tu tem uma fonte gratuita de feedback, de pesquisa. Teu público tá ali te dizendo o que tu quer. Tá batendo na tua porta. Exato! Tá te dizendo, por favor, me ouve! Não faz isso. Assim, não faça isso, pelo amor de Deus.
E a outra coisa, que é um erro bem comum também, é esperar o outro fazer primeiro para ver se dá certo. Comum. Eu tô com uma ideia, eu acho que é meio arriscado, será que alguém lança antes, que daí eu vejo se dá certo? Cara, vai ser inovador, arrisca, põe no mercado e seja lembrado por ser o primeiro. É bem comum. Muito comum, muito comum. É Ótima bem colocação, ótima. Ótima Tá, colocação. e com relação a fazer, então, inclusive tem um pouco a ver com... A primeira dica que eu dou, eu acho que tem um pouco a ver com o primeiro não fazer, que é te incluir nos canais digitais, nas redes sociais, de forma humanizada e verdadeira. Né? Tem que ser honesto com as pessoas quando tu posta, claro. quando tu escreve. Tem que gerar conteúdo que interesse, que gere engajamento, que vale a pena. Seja divertido, seja conteúdo útil, mas não faz só propaganda nas redes sociais. Mostra a cara da empresa. E quando eu digo a cara da empresa, não é criar necessariamente a Lu do Magalu, não precisa gastar um rio de dinheiro nisso. Mas é ter humanidade, é conversar, é ouvir. Faça isso. Insira-se nos meios digitais, insira-se nas redes sociais, ainda mais em tempos de crise. E crie vínculos com os teus clientes, com os teus prospects, com os teus consumidores. E como exemplo, eu posso citar aqui, né? Essa live é uma maneira muito legal de criar vínculo. Vocês estão fazendo uma série de lives todas terças, todas quintas, depois vocês transformam esse conteúdo em podcast. Exatamente. Isso é muito legal, porque isso faz com que as pessoas tenham onde buscar as referências sobre vocês, tenham onde buscar os conteúdos, ouçam. É muito importante, funciona super bem. Então, essas são as dicas de fazer e de não fazer que eu daria hoje. Muito bom. Eu acho que é isso, né? A gente se aproximar de fato. Até por isso a gente está criando esse canal aqui, batendo esse papo com vocês, tentando trazer um pouquinho do que é o nosso universo, do que a gente trabalha. Porque é tão legal, a Vira-Lata recebe tanto feedback bacana do mercado, chega tanto e-mail pra gente de pessoas falando, olha, eu me identifico tanto com a Vira-Lata, eu queria tanto trabalhar com vocês, eu amo, né, uma coisa de amar, é muito bonitinho, eu recebo cada e-mail tão legal, sabe? Eu mesma cheguei numa reunião uma vez com um cliente, a menina do marketing, ela ficou, quando a gente chegou, ela ficou maravilhada e falou, cara, eu tô muito feliz que vocês estão aqui. E eu não tava entendendo muito bem o que era aquilo. Aí ela, vocês foram o meu estudo de caso, o meu projeto final da minha faculdade. Eu falei, oi? Espetáculo. Eu falei, como você fez um material sobre a gente nunca conversou. Como é que você descobriu tanta coisa? Ela falou, pesquisa, internet. Eu falei, gente, eu fiquei super surpresa quando ela falou que o estudo de caso dela foi a Vira-Lata, a minha produtora. Eu falei, beleza, né? Vamos nessa. Achei muito bacana. E aí, falando desse amor à marca, falando dessa importância da marca, eu queria perguntar para você, se hoje tem uma marca que você gostaria de citar como um bom exemplo, né, de se comunicar, hoje, nesse momento, se tem alguma que você gostaria de destacar? Bom, então eu vou destacar mais de uma, pode ser? Claro. Então tá. Eu começo falando, porque eu tô pensando aqui, tu começou a falar, né, de marca e coisa, e a gente tá conversando tanto sobre isso e eu tenho algumas coisas na cabeça. Eu vou começar falando sobre uma ação que o Outback fez na Páscoa. E eu tenho essa ação que eu acho muito legal, que eles doaram ovos de Páscoa para pequenos mercados locais, e para que esses mercadinhos pudessem vender esses ovos e se capitalizar. Legal. Eu achei incrível. É uma forma de se posicionar, é uma forma de desenvolver função social, é uma forma de se comunicar. Sem dúvidas. Quer dizer, eles aumentaram o engajamento de uma maneira incrível, eles aumentaram as ações, os comentários em redes sociais, eles sem fazer uma campanha específica de comunicação. Excelente. É comunicação com um investimento para ajudar o outro. Foi muito legal.
Aí eu vou mencionar uma campanha pura, que é uma campanha que foi feita para redes sociais, que é campanha mesmo, e que eu amo, que eu cheguei a postar nos meus stories, que é Coca-Cola. Ah, então Coca-Cola foi minha monografia na faculdade. Coca-Cola sempre tem um case maravilhoso. A Coca-Cola fez um filme para as redes sociais de agradecimento que eu pirei, assim. Eles usaram todos os símbolos deles para representar professor, enfermeiro, lixeiro, familiar que perdeu alguém, pessoa que tá em casa, mas assim, todo mundo. O filme tem 1 minuto e passa um pouquinho de 1 minuto. Uhum. E é lindo. Eu não sei quantas vezes eu já olhei o filme. Então, é uma forma de se comunicar, publicidade pura, mas que toca o coração, assim, dá aquele quentinho, sabe, no coração da gente. A tal da humanização, da empatia. Exatamente. E mais uma marca que eu acho incrível o trabalho que fez, que foi a IP, que no momento da crise do álcool gel colocou sua produção para fazer álcool gel. Várias outras marcas fizeram, essa é a que me veio na cabeça, tá? Mas que eu acho muito legal e muito importante. Mais uma vez, função social. Tá ligado, E aí não é uma campanha, não é... Aí é simplesmente convertemos produção, fizemos álcool gel e doamos álcool gel para quem precisa no sistema público. E pronto. Então, são pequenas formas de se comunicar, e isso também mostra como comunicação não é só publicidade. Não é só ação de marketing. Né? Como é amplo comunicar. Sim. Nossa, infinitas possibilidades, né? Exatamente. É muito legal. Muito bom. Ótima resposta, mais uma vez. A gente tem um quadro que se chama um quadro de primeira. Criamos esse quadro que eu acho que é super divertido. Tem um quadro, eu já me apavoro. Tem um quadro, lógico, nós somos profissionais, né? A gente lançou o podcast agora e tem que ter uma brincadeira. Eu falo um tema, falo uma palavra e daí você me volta com a primeira coisa que veio na tua cabeça na hora, tá ok? Vamos lá, hein? Vou fazer a primeira pergunta. Uma paixão. Mar. Não tem, gente, não tem nem o que pensar. Se alguém que me conhece tá assistindo aí, deve ter respondido antes de mim. Já me perguntaram, Dani, você é um peixinho? Porque, né? Eu amo mar. Mar renova, acho que qualquer ser humano. Mar é mar. A minha frase, Dani, é: eu queria ter nascido sereia. Quem não, né, ser Ariel? Quem nunca sonhou em ser uma Ariel uma vez na vida, não é mesmo? Pelo amor, né? Quem nunca? Vamos lá. Um filme, Fê? Já que somos uma Todos produtora, dizem eu te amo. Já que é pra dizer o primeiro que vem na cabeça, todos dizem eu te amo do Woody Allen. Olha... eu adoro o Woody Allen, tá, gente? Desculpem aí, mas eu adoro. Super Tarantino, Woody Allen. Claro, Tarantino também adoro. Ele é um pouco sanguinário, mas é diferenciado, né? Uma série, Fê? Mad Men. A minha também. Eterna preferida. É a minha também. Eu acho que é obrigatório assistir Mad Men. Quem é do mercado publicitário de comunicação. Quem não é também? Quem não é também? Gente. Eu já assisti 2 vezes e comecei a 3ª. Não acredito. Mentira. Eu tô dizendo que eu amo. Eu só assisti uma real. Eu realmente amei. Enfim. Bom, eu acho que eu responderia Mad Men também. Eu sou louca de Mad Men. Gente. Então tá ok. A gente tem muita coisa em comum, né? Não livro, é à toa. Não é? Um livro, Fê. A Elegância do Ouriço. A Elegância do Ouriço. Essa eu não conheço. Esse livro eu falo pra todo mundo ler. Não é um clássico, mas é um livro que tem uma sensibilidade. É lindo. Vamos lá, uma comida, então, me diga. Estão pedindo pra pôr a live no Story como IGTV depois. Claro, vamos no colocar. Story não dá, né? A gente vai publicar, com certeza. Uma comida. Não é pra puxar o saco, mas comida de mãe. Comida de mãe é comida de mãe. Eu saí da casa da minha mãe bem cedo e tem pratos da minha mãe que às vezes eu fecho o olho e eu sinto gosto. Maravilhoso. Comida de mãe. Um drink, Fê?
Negroni. Não forte, é vinho? Tem personalidade. Não. Se fosse bebida a pergunta, eu diria vinho. Ai, desculpa. Um drink eu sou a do drink. é o Negroni. Tu perguntou drink, é o Negroni. Eu sou do drink. Uma inspiração na sua profissão, Fê? Celina Esteves. Quem é a Celina Esteves? A Celina é uma mulher da área de publicidade, atendimento, não posso falar palavrão, meus claro pais estão que pode. aqui. Não pode. Maravilhosa. Ela é premiadíssima como atendimento e saiu da área da publicidade para virar coach de carreira na área de comunicação. Então, ela só cuida de publicitários, de clientes da posição de marketing. E eu fiz coach de carreira com ela. Olha! E ela me abriu, assim, os horizontes, o caminho, me fez perceber, porque eles não mostram, né? Ela me fez perceber muitas coisas. Então, eu já admirava ela como profissional de atendimento e passei a admirar ainda mais como coach de carreira. E, casualmente, eu dou mentoria e eu sou atendimento e cliente, né? Então, eu admiro ela nas duas posições. Poxa, e ela é realmente, gente, se alguém quiser dar um Google aí, ela é maravilhosa. Eu darei, com certeza. Inspiração na área, na profissão, sem dúvida é ela. Minha próxima pergunta desse bate-bola é: o que você ainda não fez na sua profissão, mas que você gostaria de fazer? Participar de um júri. De um júri? Mas eu queria do Masterchef. Um júri? Eu queria de comida para experimentar todas. Não, eu queria participar de um júri na nossa área, no mercado. Tá. Eu tô mais pro lado Magali da coisa. Eu seria muito feliz se eu fosse júri de um lugar que as pessoas só me dessem comida para avaliar. É meu sonho. Se quiserem, podem me contratar. Tô aqui, tá, gente? De graça. Eu já participei de comissão de licitação, já fui julgada, mas eu queria realmente participar de um júri. Deve ser legal. De algo do mercado, sabe? Sim. Claro, não é cane necessário, não é isso também. Não poderia ser, tanto. Por que não? Adoraria que fosse, mas não precisamos tanto, entendeu? Pode ser coruja, uma coruja. Pode ser uma coisinha... Nem precisa ser coruja, pode ser uma coisinha pequena, mas eu queria muito participar de um júri. Mais uma pergunta aqui. O que você gostaria que mudasse no mundo? Bom, aí entra aquela palavra que a gente falou bastante aqui hoje. Qual? Eu queria mais empatia. Por favor, que bom. Sem dúvida. Empatia é a chave de tudo. As pessoas, quando são mais empáticas, elas entendem o outro, elas são mais solidárias, elas são mais humanas. E falta empatia nesse mundo. Falta muita. Então, tem muita gente empática, não é negar a existência, mas falta. Sim, sem dúvidas. Muito bom. E primeira coisa que você vai fazer depois da quarentena? Abraçar alguém ou muitas pessoas. Muitas. Gente, eu sou aquela pessoa que entra no ambiente e abraça, assim, e depois eu me dou conta que eu não podia ter abraçado aquela determinada pessoa. Sim. Essa sou eu. Prazer. Essa sou eu. Dicas para o ouvinte. Depois de tudo isso que a gente conversou, o que você pode falar diante dessa mudança da comunicação, do papel das marcas, do trabalho remoto, dessa vivência que a gente está tendo super diferente e inédita na nossa vida? O que você dá de dica para a galera? É uma dica necessariamente sobre o mercado ou é uma dica mais genérica? Olha, a dica, ela pode ser em torno do tema que a gente falou e você pode dar uma dica genérica também. Estamos aqui com seres humanos. Então, vamos lá. A dica mais genérica é que eu acho super importante que as pessoas parem de se culpar. Que uma coisa que eu tenho percebido muito, eu tenho ouvido muito, é culpa. Eu já vi gente se culpar por ter se sentido feliz em meio à quarentena. Eu já vi gente se culpar porque não está conseguindo ser produtiva em meio à quarentena. Eu já vi gente se culpar porque um dia não conseguiu fazer faxina na casa em meio à quarentena. Gente, primeiro, cuide da sua sanidade mental.
Isso é a coisa mais importante. A gente está passando por algo que, como já falamos aqui hoje, ninguém nunca viveu. É algo inédito. Então, teve a gripe espanhola há 100 e tantos anos atrás. Nem a gripe espanhola era a mesma coisa do que está sendo essa pandemia. Então, cuide da sua cabecinha. Não se sinta culpado por não ter feito exercício num dia, limpado a casa num dia, por estar sendo menos produtivo, ou por... Cuide de você. Então, essa é a primeira dica, que é genérica, porque eu acho que isso baliza tudo. A segunda dica é com relação, então, ao mercado, que eu vejo esse momento como um momento de muita mudança, de muita adaptação e muita coisa acontecendo. Então, é um momento repleto de oportunidades. Todas essas coisas que estão acontecendo, elas abrem possibilidades. E às vezes nem é uma questão de estar atento. É uma questão simplesmente de não estar neurótico com as coisas erradas. Se a gente conseguir ter um pouco de leveza, a gente consegue prestar atenção nessas oportunidades que estão ao nosso redor. E talvez abraçá-las. E isso vai ser muito legal. E aí, gostaram? Esse foi mais um A Hora do Render. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E se você ainda não ouviu os outros episódios, procura aí na sua plataforma digital preferida. Eu espero você no próximo podcast.